amigos, tudo bom com vocês? Eu sumi um pouco das lives, porque acabei voltando à faculdade. Mas vamos fazer essa livezinha tranquila, como padrão de sempre, né? Já estamos onde no canal do homem, padrãozinho. Vamos reagir, né, mano? É o padrão, pô. Do que ouvir uma história que tu já conhece por outro ponto de vista. Isso pode mudar totalmente a ótica de algo que tu já conhece. Vambora, Eu trouxe uma tropa. Se história inscreve como no essa canal já aí, aqui no deixa o canal like. algumas vezes, mas a provável mais notável foi no vídeo Him, um filme de horror dentro do Minecraft. Naquele vídeo a gente acompanha um villager tendo seu primeiro contato com uma releitura do Herobrine, com direito a uma história e origem própria. E cara, aquele vídeo é facilmente um dos que eu mais mergulho. E isso que nem fui eu que criei a obra, eu só apresentei e teorizei em cima. Os créditos vão todos para Marcos Yu, o criador dessa série e também de The Secret Formula, também tem vídeo aqui no canal. E hoje a gente tá aqui pra ver mais um dos seus trabalhos. The Garden vai brincar com uma coisa do Minecraft, mas dessa vez com algo mais atual, digamos assim. A gente tá pra ver uma história sobre uma praga que vive nas florestas do Minecraft e que os villagers não estavam preparados para. Meus amigos, a floresta acordou. Caraca, bem feita a animação. Bonito. Rapaz, tá bem feita a animação pra caramba. Caralho! Ah, que isso, olha o bagulho, o tamanho do bicho, mano. Eu preciso deixar bem claro aqui no início que esse vídeo não é uma parte 2 de Him. Eu coloquei Him no título só pra puxar cliques. A história é feita pelo mesmo criador, mas não é uma sequência. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo de Him porque ele é bom, mas pode olhar esse aqui sem ter visto aquele sem problema nenhum. Dito tudo isso, Minecraft é um jogo com diversos biomas. E recentemente mais um foi adicionado ao catálogo. Maior jogo de todos os tempos. Isso aí não tem discussão. Quem fala discordar é maluco. Do jogo, o Pale Garden, ou Jardim Pálido. E bom, esse lugar foi feito pra ser um cenário de terror, tanto que nele nós temos um mob que realmente dá medo. Na minha opinião, no Minecraft inteiro existem só dois mobs oficiais que realmente dão medo. Eu tô falando do Warden e, claro, do Creek. Eu não vou explicar o Warden porque ele não é o foco do vídeo. Creek é uma criatura... Bem que tipo assim, eu joguei Minecraft na rua, não conheço esse aqui não, mano. Que faz parte da floresta e vive aqui. E esse mob é hostil, mas ele tenta se comportar como uma árvore. Ele só vai te atacar se tu não estiver olhando pra ele, e ele sempre spawna à noite. E os seus sons vão entregar que ele tá na tua volta. E a única forma de matar ele é destruindo o coração dele. O coração do Creek, o Creaking Heart, fica sempre numa árvore. Toda vez que tu bate no Creek, um espólio vai voar até a árvore em que o coração dele tá. Quebrou o coração, ele morre na hora. E essa é a única forma de matar ele. Tem ressalvas nesse assunto. Apelão, porque tipo assim, ele pode esconder bonitinho o coração, tá ligado? Aí não vai, pode não vale a pena, não compensa, não compensa. Enquanto eu tava testando o mob e spawnando ele no criativo, toda vez que eu spawnava ele com um ovo e entrava no modo sobrevivência pra ver ele me atacando, sempre que eu atacava ele morria na hora. Eu não sei se foi porque eu spawnei ele com um ovo. Talvez se ele estiver na floresta, o HP dele vai ficar ligado ao coração. Mas às vezes que eu spawnei com um ovo, ele sempre de insta-kill pra qualquer ataque meu. Enfim, o Marcos Yu olhou pra essa atualização e viu ouro nessa atmosfera. E assim nasceu The Garden. Em uma noite aleatória, com o céu tomado por uma chuva, tá muito formal isso aqui. Num dia aleatório tava chovendo, mas tava chovendo muito. Um raio acaba caindo sobre uma árvore, fazendo uma rachadura. E esse raio caiu numa árvore da floresta pálida, atingindo a exata árvore que guardava o coração da criatura. E esse raio foi o suficiente pra dar vida ao coração. E com isso, o Creek se materializa. E eu achei sensacional o design que o Marcos fez comparado ao original. Mas enfim, a criatura tá aqui, pronta pra defender o seu lar. Caralho, muito feio. Caralho, muito feio. Calma aí. Caralho, muito feio, moleque. Cruz credo. Pequeno contexto antes da gente continuar. Quando tu destrói um Creaking Heart, tu ganha uma resina. E essa resina pode ser melhor forma. Desde criar blocos até enfeite de armadura. E aqui na nossa história, os villagers já descobriram isso e querem usufruir dessa resina. O ponto é que seja lá o que dá vida pro Creeker, essa coisa é uma infecção. Mas os villagers não sabem disso ainda. E eles vão descobrir da pior forma possível. No jogo, quando tu quebra o coração do Creaking Heart, a resina dropa. E era esse o exato plano dos villagers aqui. Tanto que eles estavam com os machados em mãos. E quando eles iriam começar a pegar a resina,
a tocha se apaga. E como eu disse mais cedo, tu sabe que ele tá por perto pelo som. Caralho, que som. Que som é esse, Ele mano? tava comandando aquela extração, consegue ligar a tocha com a pederneira. Cara, muito feio. Quando ele consegue Muito acender a feio, tocha, ele muito nota que feio, todos os seus meu Deus. parceiros se foram, Meu restando somente Deus. ele e aquela árvore. Ele vai chamar pelos amigos dele, mas ninguém vai responder. E não tem ninguém com ele ali. Essa seria a melhor hora pra ele correr, mas algo fica chamando a atenção dele pra aquela árvore, deixando ele imóvel por um tempo. A cada momento que Mano, aquele muito villager feio, pisca, muito o feio, Creeker muito começa a feio. se materializar na frente dele. O Creeker só ataca, ele só se move se tu não estiver olhando pra ele. Até por isso que ele apagou as tochas dos villagers antes de dar cabo de geral, porque se estiverem olhando pra ele, ele não pode se mover. Pois bem, ao invés de ficar parado e ficar olhando pro É, para pensar que tem esse ponto fraco aí, né? É só olhar pra ele que ele não se Creeker até o move. amanhecer, que é o momento que ele Nada a some, ver. não, o nosso villager prefere sair correndo. Eu vou dar essa Ai, colher de chá que pra ele, bicho você vê burro! que de manhã o Creeker Burro! sumiu. No meio da correria dele, como de praxe em filmes de terror, ele tropeça e espera pelo pior do chão. Te salvei do susto. Quando o Creeker tá super próximo do villager, ele simplesmente não trava. salvou. Afinal, ele não pode atacar se tem olhos nele. Não Eu salvou, gosto da não atenção aos salvou. detalhes do criador nessa parte. Olha a forma que o Creeker vem pra cima do villager aqui. Fala, olha no Pitão! jogo. Experimenta pôr uma abóbora na Tranquilo. cabeça. Quando tu tampa os olhos do personagem no jogo, pro Creeker é como se tu não estivesse olhando. E daí ele vem pra cima. Mais fácil ainda. Simplesmente bota o jogo na terceira pessoa e deixa ele vir correndo atrás de ti. Ele é Ué. bem amedrontador na minha opinião. Essa esticada dele é bem imponente na minha opinião. E ficou muito bem refeito na animação. Eu assumo que o som ajuda nessa imponência também. Cuidado, vai tá alto. Como a criatura tá muito perto, o villager simplesmente trava. Ficam os dois travados olhando um pro outro. E pra sorte do villager, já tava pra amanhecer. E por conta disso, o Creeker simplesmente volta pra floresta em forma de esporos. E eu achei isso sensacional. Eu amo detalhes. E a forma que ele desespawna aqui no vídeo é exatamente como no jogo. Te amo, Marcosinho. Esse é o nosso querido villager, sai Caralho, correndo de ele lá literalmente evapora conforme no o dia jogo. amanhece. E ele vai direto pro Caralho, acampamento loucura. que ele tava alojado. Afinal, lá tinham mais pessoas pra lutar contra uma possível ameaça. Estamos lidando com uma ameaça aqui. Quando ele chega no alojamento, ele fala com esse mano, que se chama Tá todo Elvis. arregaçado, olha lá, olha lá. E eu gosto como o villager é cuidadoso das palavras. Todos morrem. Pelo que o vídeo dá a entender, Caralho. somente esse villager que sobreviveu ao ataque e esse que ficou no alojamento estão vivos. E detalhe, esse mano que tá no alojamento tá todo zoado. Eles É, estão meio que num dá pra pântano, ele perceber, tá com uma mano. febre. Memórias de Divine Swamp Fever, credo. O ponto é que esse mano tá muito debilitado e o nosso querido protagonista não tá disposto a ficar lá com ele. Ele briga muito com esse mano pra eles saírem de lá. E esse cara avisa, tipo, cara, simplesmente não tem como eu sair. Eu não tenho forças nem pra ficar em pé. E bom, falando em pé, eu abri um olho. Calma, brincadeira. Lembra que eu citei que a praga da floresta funciona aqui como um vírus? E então, esse villager debilitado tem vamos notado lá. que algo tem crescido no seu pé. E quando ele mostra, fica óbvio. Raízes de árvore estão sendo. Será que ele foi infectado, mano? Pelo vírus, mano? Não, até vi mais de perto. Botar o No vídeo, seu né? pé, unhas, pele, ele realmente não entende o que tá acontecendo e tá apavorado por conta disso. O nosso querido villager é meio duro às vezes. Eu não sei se vocês sabem, mas ele também nasceu sem um pai. Quando o Elvis falou que ele não ia conseguir, o nosso protagonista literalmente falou: então fica, eu prefiro andar nas planícies do Nether do que ficar nesse lugar. Mas ele falou isso pra ver se ele encorajava o Elvis. Quando o Elvis Caralho, mostrou o pro estado do Nether? seu pé, o nosso villager foi correndo procurar uma poção de regeneração pro Elvis. Ele não vai abandonar o companheiro. E ele até acha a poção de regeneração, mas tem muito pouquinho. Não seria o suficiente pra curar o Elvis, mas ia pelo menos aliviar a dor. Eles foram ali pra pegar a maldita resina do e eu acredito que esses olhos também sejam os olhos do Creeker. E talvez seja por isso que essa floresta pareça tão densa e que o sentimento de observado existe tanto no jogo quanto na animação, porque a gente de fato está sendo observado o tempo inteiro. Voltando pra animação, o nosso querido villager tá indo guardar num barril as resinas que eles conseguiram coletar. E eles até que tem uma quantia considerável, 2 baldes. Quando ele pega um dos baldes e fica olhando para as interessante. resinas, algo estranho acontece. O brilho e a cor da resina parece que hipnotiza ele. É tipo quando tu vê os ASMR das pessoas comendo lava no teco-teco e fica com vontade de comer lava. Por algum motivo tu acha que vai ser gostoso. Ele fica hipnotizado pela resina, mas num nível quase que instintivo. O olho dele brilha, a boca dele saliva, enquanto ele vem trazendo aquela resina cada vez mais perto da própria boca.
ele consegue manter o controle e não come a resina. Mas saber que ela tem esse efeito em quem tem contato com ela acaba deixando muito claro como foi que o Elvis adquiriu a febre do pânico. E durante aquela noite, a floresta vai começar a chamar pelo Elvis. É muito meme falar Elvis toda hora. O Elvis caminha até a entrada da floresta falando coisas estranhas. Minha força vital será sua, assim como a sua eternidade é minha. Vem até mim, eternidade. Depois de falar essas coisas, ele permite que a criatura vá até ele. Como? Tampando os olhos, permitindo que a criatura se mova. E o nosso querido villager tá vendo tudo isso acontecer. E enquanto o Elvis se entrega, a criatura vem vindo muito devagar na direção dele. Só que o que o nosso villager protagonista não notou é que a criatura tá atrás dele. Ela já possuiu ele. Desânimo. A criatura pegou o nosso protagonista e agora ele vai germinar. Tudo isso que a gente viu até agora era um sonho do protagonista, anticlimático. A primeira coisa que o nosso protagonista faz assim que ele acorda é ir na tenda que o Elvis estava dormindo. E, bom, ele não tá lá. E não, o Elvis não tá na floresta, mas ele tá fazendo algo tão ruim quanto. Ele tá ajoelhado num canto com uma resina na mão. E apesar disso aqui não ser um sonho, ele ainda tá com os mesmos papos estranhos. Venha, eternidade, mantenha-me dormindo, deixe a resina fluir e eu não acordarei. Depois de falar essas coisas, ele come a resina. E essa não é a primeira vez. O village protagonista vem correndo e agarra o Elvis pela roupa. O Elvis vai meter o louco dizendo que só tava mijando. E o villager protagonista vai citar essa parte que ele consegue sentir o creak dentro da cabeça dele. Ele também cita que essa criatura muito provavelmente se alimenta da vitalidade daquele lugar pela resina. Afinal, toda a floresta em que ele vive é... E ele é a única coisa viva nela. Abre aspas. Arrume seus pertences, Elvis. Partimos hoje. Eles estão ficando sem mantimento. Vamos meter o pé. Mas é aquilo. Ele tomou só metade de uma poção. E durante o diálogo desses dois, a gente descobre o porquê ele estaria indo atrás dessa resina. Isso aqui basicamente é uma missão dada por um villager ancião. Aparentemente dentro da história, esse villager ancião é uma espécie de mago e ele precisava dessa resina para fazer suas magias. O nosso querido villager protagonista até cita que se o villager ancião soubesse o que habita nessa floresta, ele com certeza acessaria com seus poderes por meio do creek. O villager protagonista tem fé que mais tropas vão ser enviadas para salvar eles dois. Afinal, são 3 dias de caminhada para voltar e eles estão ficando sem suprimentos. Mas o Elvis já tá convencido que eles não vão voltar. Ele inclusive acha que aquela missão é uma missão que o ancião sequer estivesse esperando pela volta deles. Talvez fosse só uma pesquisa de campo para ver se é possível ir até lá e voltar com a resina. E a gente acabou de ver que não. Nessa parte o Elvis vai reclamar de frio pro villager. Ele vai pedir para ele catar umas madeiras para que ele se esquentasse. E bom, o villager se compadece do amigo e vai atrás das madeiras. E lembram que eu citei mais cedo sobre as oleoquídeas? Pois bem, o nosso querido villager vai encontrar uma aqui e ela tá aberta. E o que isso significa? Que tá perto do anoitecer. Ele pega a oleoquídea e ter ela em mãos faz ele ter uma visão da criatura. E quando ele olha pra frente, ele tem uma visão terrível. Lembra dos companheiros dele que foram atacados? Todos eles estão aqui, infectados e lentamente se tornando parte da floresta. E o villager sabe que logo vai ser o Elvis que vai dar assim. Moleque, bizarro. Contra o Elvis simplesmente queimando todos os suprimentos deles. O Elvis condenou os dois. Nesses suprimentos tinha o básico que eles iam precisar para a caminhada de 3 dias, incluindo comida. Nisso, o villager perde totalmente o controle e vai para cima do Elvis, perguntando por que ele fez aquilo, o porquê ele condenou os dois. E nisso o Elvis vai vir de novo com aquele papo de eternidade. Não podemos ir embora. O jardim nos ofereceu sua resina como presente de residência, mas podemos dar nossa força vital em troca da eternidade. Depois desse discurso, o Elvis vai apanhar muito. Afinal, o villager olha para o barril onde ele havia botado todas as resinas, dá pra ver que o Elvis consumiu com todas. O villager vai bater muito nele. Ele vai ameaçar ele com o machado e amarrar ele. E nessa parte, o nosso villager protagonista vai fazer uma espécie de julgamento. Ele quer ouvir o que o Elvis tem a dizer. E, sinceramente, tudo que ele fala me dá mais ódio dele. Ele sempre fica batendo na tecla que eles estão à mercê da floresta. Que tudo que a floresta quer é fazer deles eternidade. E que pra isso acontecer, eles precisam entregar suas vitalidades para a floresta. Segundo o Elvis, eles não iam conseguir ficar de qualquer jeito. Então a melhor alternativa que eles tinham era se entregar pra floresta. Pra virar a tal eternidade. Mas não, eles
Eles tinham sim como sair, mas agora sem comida e suprimentos, os dois realmente estão condenados. E essas falas do Elvis sobre ele tá fazendo a coisa certa pros dois me deixa com muita raiva desse personagem. Daria raiva em qualquer um. E isso aconteceu com o Villager, que tá prontinho pra matar o Elvis. Mas quando ele tá pra fazer isso, o Elvis começa a se tornar um com a resina e a floresta. Ele golpeia o Villager e vai pra cima dele. Eu não posso te deixar sair. Não existe salvação além da floresta. Por conta da resina tá ativa no corpo do Elvis, toda a indisposição que ele tava se tornou uma força descomunal. Agredindo o Villager e repetindo, solta o machado e tudo isso acaba. E é claro que o Villager não vai desistir fácil assim. Antes ele tinha alguma piedade porque ele não queria deixar o Elvis pra trás nem machucar ele. Mas agora não é o Elvis que tá ali dentro. A missão é sair dali com vida. E eles entram numa briga corporal. Briga essa que é bem disparelha. O Elvis tá totalmente alterado no pozinho. E não, eu não tô falando do Elvis da vida real. O Villager vai apanhar muito, mas muito. Em certo momento, o Elvis vai ver um pedaço de pau lá ele vai ver um pedaço de madeira jogado num canto. E ele pega essa madeira pra acabar com o Villager no melhor estilo Child's Play 2. Mas o ponto é que o Villager não desistiu. Ele sequer tá realmente atordoado. Ele tá abaixado assim, apenas esperando o melhor momento pra atacar. E quando esse momento surge, estratégico, o homem é estratégico. O Villager filetou o rosto do Elvis em cheio com o machado. E o Villager vai perder a vida essa noite. Ele não vai conseguir voltar pra casa sem suprimentos. E à noite o Creek vai estar solta por ele. Sinceramente, eu não sei se esse é o final total da série, porque esse último vídeo foi postado há poucos dias atrás. Talvez já tenha até saído uma outra parte enquanto tu tá vendo esse vídeo. E se tiver saído, por favor, editor, faz uma maquiagem de palhaço aqui da minha cara. Aí, se esse for o final, não foi um bom final, porque a gente quase não viu o Creek. Cara, eu entendo esse tipo de crítica, mas eu acho que esse não é o ponto da série. Em Him, fica claro desde o início que a estrela é o Herobrine. Ele e aquele pastor lá são o foco e são os vilões. Aqui eu acho que o foco